Olá, seja bem-vindo de volta ao treinamento de formação de discipuladores. Estamos no nosso quarto encontro e nessa fase nós lidamos com a vida do discipulador. Falamos sobre vida de piedade. Isso é fundamental para o ato de discipular pessoas, ou seja, levar pessoas para mais perto de Cristo Jesus. Temos seguido as disciplinas do livro Celebração da Disciplina de Richard Foster e tem nos feito muito bem. Hoje vamos lidar com um assunto muito especial que suscita muitas dúvidas, levanta muitas questões, porém é importante nós lidarmos com ele com paciência, com objetividade. Hoje nós vamos falar sobre a disciplina do jejum e ele é importantíssimo. Vamos lá? Disciplina do jejum. Por disciplina do jejum nós entendemos a grande necessidade de nós percebermos que o jejum é a abnegação das necessidades normais a fim de estar com Deus em oração. É trazer os apegos e desejos lá à superfície. Aquilo que está dentro de nós vamos trazer à superfície e aí vai se abrir um espaço para a oração. Essa consciência física do vazio é o lembrete de que voltarmos para Jesus é importante, porque Ele é o único que consegue preencher e satisfazer as nossas reais necessidades. Então, queridos, essa é a parte importante para nós percebermos como nós não entendemos, às vezes, o jejum. O jejum que foi tão usado, que é tão descrito na palavra de Deus, que tem uma objetividade, mas o jejum ainda é tratado como uma disciplina estranha, esquisita, porque na verdade nós deixamos de lado, nós já não somos mais estimulados a fazer jejum. Nós não sentimos que ele seja uma disciplina importante para aplicarmos na nossa vida. Uma coisa importante também é que o jejum é a negação voluntária de uma função normal devido à intensa atividade espiritual, como diz Richard Foster no seu livro. O jejum não se limita à recusa voluntária de alimento. Antes podemos jejuar do envolvimento com algumas pessoas, podemos jejuar da mídia, de conversas, podemos jejuar do sono, as famosas vigílias, e também podemos jejuar de um espírito crítico, entre outras formas de jejum. Talvez aqui eu esteja sendo um pouco mais complacente, ou seja, passando a mão na cabeça daqueles que não conseguem jejuar de alimento. Mas a verdade é que nem sempre nós temos ânimo, força de vontade de jejuarmos dessa forma, de suprimirmos totalmente a nossa alimentação, quer seja de sólidos, quer seja de líquidos. Mas que tal então pensar que o jejum também pode ser de algumas coisas que nós fazemos com tanta intensidade e nós não abrimos mão? Às vezes nós costumamos maratonar as séries nessas plataformas de streaming e passamos a noite toda. A verdade é que bem espiritual, tais maratonas têm feito a nossa vida. Na verdade, só temos perdido o nosso tempo e amolecido as nossas resistências contra o mal, contra o pecado. Então, quem sabe fazer um jejum disso seja uma boa medida. Porém, quero ensinar nessa disciplina o fato que não é apenas a abstinência dessas coisas que vai nos tornar pessoas mais espirituais, mas sim o fato de colocar nisso no lugar, na verdade, a oração, a rendição, a entrega, a caminhada, a busca de Deus. Vamos a um outro fato importante aqui. Por que nós não jejuamos hoje? Dentre as muitas observações do porquê, gostaria de destacar essas três. Óbvio que tem outras tantas. Primeira questão, por que nós não jejuamos? Talvez a moda de comer com estilo, as recomendações médicas de comer 3 vezes a cada 3 horas, e também a massificação na mídia televisiva de que é bom comer bem, na verdade afastou-nos do jejum. Nos afastou essa massificação da importância de ter um estilo, de comer adequadamente, essa massificação da informação de que comer bem é fundamental para uma vida saudável. Isso tudo, esse voltar os olhos apenas para o lado da saúde, mas não voltar os olhos para a vida espiritual,
no fundo, nos afastou do jejum, da prática dessa disciplina. Porque é uma prática fundamental para a vida espiritual. Essa prática está aliada à disciplina da oração. Está também aliado à disciplina do estudo, da reflexão, da meditação. Então, com essa guinada, né, essa guinada de pêndulo, né, sai de um lado e vai lá para o outro extremo, mostrando que a alimentação é fundamental na nossa vida, de fato, faz com que todos os cristãos não queiram nem jejuar. Por quê? São vários programas, são várias notícias, são várias dietas oferecidas, são várias fórmulas, enfim, todo mundo ensinando como ter vida saudável a partir de uma boa alimentação. Então, quem é que vai querer ou pensar em jejuar? Outra coisa interessante que bloqueia, que inibe, que nos afasta da atividade de jejum é que para dentro das igrejas foi trazida uma cultura de decisões baseadas nas experiências e nos eventos que dão certo. Isso diminui ainda mais o interesse pelo jejum e pela oração. Em outras palavras, por que eu vou me dedicar a um tempo de jejum, de consagração ao Senhor, buscando direção para alguns eventos, perguntar ao Senhor, Deus, o que o Senhor quer da nossa igreja neste ano? Não, nós saímos programando o ano, saímos de uma forma muito sistemática, muito própria, bastante ágil, cheia de argumentos. Nós saímos programando o nosso ano. Então é noite disso, encontro daquilo, passeio para aqui, festa daquilo outro. Por quê? Porque são fórmulas que funcionam, que atendem bem aos filhos de Deus. Todo mundo vai gostar dessa programação. 3. Por que nós não jejuamos? Quem sabe as crises de ansiedade, de depressão e a vida agitada nos conduz sistematicamente a dependermos muito mais de nós mesmos do que da fé e também do esperar por Deus. Então essas questões que eu não posso esperar, isso aqui tem que ser resolvido hoje, agora. Então nós não aguardamos no Senhor, nós fomos afastados dessa espera sadia pelo agir divino. O que vale é nós fazermos alguma coisa. O que vale é nós sairmos agitados para realizar alguma coisa, porque senão nos sentimos inúteis. Essa sensação de inutilidade, a sensação de impotência nos incomoda demais. Então, assume o quê? A ansiedade. Assume a agilidade, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quem é que pensa em resolver, ou quem é que pensa esperar por uma resolução divina, quando, na verdade, eu posso apelar para recursos financeiros, pessoas com quem convivo e que conheço, situações que eu posso fazer acontecer? Outra coisa importante dentro do jejum são as formas. O que a Bíblia demonstra, o que ela registra como meios ou maneiras de jejuar? Primeiro, a Bíblia registra o jejum normal, que é a abstenção de todos os alimentos, menos de água. Jesus passou 40 dias no deserto com esse tipo de jejum. Outro tipo de jejum que a Bíblia registra é o jejum parcial, aonde nós limitamos a nossa dieta, mas não de todos os alimentos. Exemplo, Daniel pediu àquele que cuidava do grupo que permitisse que ele e seus amigos tão somente se alimentassem de legumes e água por um curto período de tempo. Então o que aconteceu é que aquele homem concedeu, com muito medo, porque o rei Nabucodonosor tinha ordenado que os cativos, da nobreza de Judá participasse dos banquetes, então participasse das comidas gordurosas, participasse de todo tipo de alimento que se servia na mesa de Nabucodonosor. Porém, Daniel e seus amigos pediram uma dieta diferenciada. Eles comeram apenas legumes e beberam água. E o resultado disso foi que eles eram mais vistosos. Eles eram mais vistosos. João Batista demonstra uma dieta bastante restrita. Por ser um homem nômade, morar em cavernas, ficar muito tempo no deserto, ele só comia mel e gafanhotos. A alimentação dele era mel silvestre e gafanhotos. E bebia água dos ribeiros. Uma dieta muito, muito restrita.
Outra forma de jejum que a Bíblia registra é o jejum absoluto. Então é a abstinência de todos os alimentos e de líquidos. Foi assim com Esdras e Ester. Esdras declarou um jejum de abstinência total por um curto período de tempo, mas pediu que fosse jejuado desta forma. Ester, de igual modo, pediu que seu tio organizasse os judeus para que jejuassem plenamente. Abstenção total de alimentos e jejuasse por ela, porque ela ia fazer uma entrada na corte do rei. E ela queria a bênção de Deus para que essa entrada não fosse rejeitada. Outra forma que a Bíblia registra sobre jejum é o jejum sobrenatural. Isso aqui é interessante. Óbvio, Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E ali, Moisés não comeu absolutamente nada, diz em Deuteronômio 9:9. Elias também passou por um jejum diferenciado. Ele comeu, ele teve uma refeição quando estava fugindo de Israel, por causa da ameaça de Jezabel. Ele parou no lugar, um anjo lhe acordou e lhe deu uma refeição. E com a força daquela refeição ele andou 40 dias. E a Bíblia não registra que ele tenha comido nada durante aqueles 40 dias, até que chegasse ao Monte Sinai. A Bíblia ainda registra outras modalidades de jejum. Ela registra o jejum particular. É feito pelos filhos de Deus, é feito porque a gente declara jejum para a nossa própria vida, a gente busca ao Senhor através do jejum, e ele dá essa orientação em Mateus 6, capítulo 6 de Mateus, verso 16 a 18, quando você jejuar. Então, não deixe a sua aparência como a aparência de quem jejua, ninguém precisa saber. O jejum é um ato secreto entre você e o Deus que fala em secreto. Penteie o cabelo, lave o rosto. Não é para dizer às pessoas que você está jejuando, porque senão é como tocar a trombeta. Aí se iguala aos fariseus que tocavam trombeta quando davam uma esmola. O jejum é um ato particular, de intimidade, é a reclusão, é a negativa de alimentos para eu estar em oração. É um momento de oração, para isso que se presta o jejum. O jejum é para nós nos dedicarmos ao Senhor, buscarmos a face de Deus. O jejum não é apenas parar de comer porque vou parar, vou purificar o meu organismo. O jejum, ele também tem essa atribuição secundária, purificação do organismo, mas a atribuição primária é a busca da face de Deus. E o jejum é algo que pode ser declarado em particular por todo filho de Deus. Existe também o jejum congregacional, é aquele aonde é solicitada uma congregação de irmãos, como foi feito em Joel 2,15, pedindo o jejum do povo, pano de sacos. Atos 13:2, a igreja de Antioquia estava jejuando, estava em adoração, estava buscando a face de Deus. Veja, a adoração está muito ligada a algo maior, não é apenas o cântico, a adoração está ligada à busca da face de Deus. Ao quanto veneramos, ao quanto somos devotos de Deus. Então a adoração é muito mais ampla e ela inclui também jejum. A comunidade de Antioquia, os irmãos, a igreja em Antioquia estava em jejum. E o que aconteceu? Toda a igreja buscando a face de Deus, todos eles jejuando, Deus falou através do Espírito Santo para apartar Saulo e Barnabé para uma obra de missão, uma missão que eles tinham. Então, queridos, o jejum ele pode ser declarado para uma comunidade de irmãos, onde todos de comum acordo vão buscar a face de Deus. Existia também o jejum nacional, muito focado em festas, mas também focado em momentos de problemas. Por exemplo, 2 Crônicas 23, o rei Josafá pede ao povo, à nação toda de Judá, a tribo de Judá, que possa jejuar porque eles estavam sendo assediados por um inimigo muito forte. Era a confederação de 3 inimigos. Neemias 9:1 também declarou que a nação jejuasse por causa da atitude daqueles que tinham voltado do exílio. Não era uma atitude boa. Eles estavam se desviando de Deus. Há um jejum também regular, em outras palavras, há uma didática de jejum ligada às festas de Israel.
O dia da expiação, por exemplo, aqui do texto de Levítico 16, 29 a 31, aqui é a declaração de que para a festa da expiação o povo deveria jejuar, e jejuar com regularidade. Também em Lucas 18, 12, Jesus revela qual era a regularidade de jejuns na vida dos fariseus. 2 vezes por semana eles jejuavam. Então, essa regularidade, ela pode acontecer na nossa vida. Existe ainda o jejum de 21 dias, né? Eu já pratiquei esse jejum e é muito interessante os efeitos. Na primeira semana, você começa a sentir que vai desistir, que não vai aguentar. Então, por experiência própria, né? Há muito tempo atrás eu disse, eu quero jejuar 21 dias. Então parei de comer um tempo, fui reduzindo, e aí me preparei para aqueles 21 dias onde eu não tomava o café da manhã e não tomava a refeição do almoço, ia comer só quando chegava em casa. Então eu trabalhava sob um jejum. E também eu tinha colocado um relógio de oração para a minha vida. Então de hora em hora eu parava o que estava fazendo e dedicava 5 minutos no máximo, né? Porque afinal de contas eu estava trabalhando. Então eu declarava que de hora em hora eu entraria em oração. Então eu orava, tinha lá uma lista de pedidos, me consagrava ao Senhor, revivia o texto bíblico lido de manhãzinha e depois na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Mas a verdade é que esse jejum me fez muito, muito bem. A primeira semana sempre é muito trabalhosa, mas quando você entra na segunda semana e terceira semana, você já está acostumado. Porém, nessas 2 outras semanas, o seu coração começa a se abrir para realidades espirituais muito profundas, muito abençoadoras. Então melhora a sua percepção das coisas espirituais, melhora demais a sua percepção do texto bíblico, você fica mais atento às coisas de Deus, cada louvor lhe toca, você fica mais sensível ao Espírito Santo, seu coração é lubrificado por lágrimas, você sente a presença de Deus, você percebe a bênção de Deus e é preenchido com a paz de Cristo. É impressionante. O jejum, ele tem essa característica, ele tem essa bênção, mas desde que realizado com este propósito, apegar-se ao Senhor. Uma coisa importante, quais os propósitos do jejum? Então o jejum é para fortalecer a oração, a atitude, o ato de orar, especialmente a atitude com que se ora. O jejum é uma notificação aos céus de que todos os que estão orando estão resolutos naquilo que eles estão suplicando ao Pai Celeste. Então Esdras traz essa ideia, Neemias, né? Homens que trabalharam duro na reconstrução do altar e depois dos muros, mas houve momentos de grande apreensão e eles pediram que o povo jejuasse. Então, há uma necessidade de nós percebermos que o jejum está aliado ao ato de orar. Sabe, orar não é só a produção de palavras, mas quando nós queremos realmente orar de todo o coração e nos apresentar a Deus de toda a intenção da nossa alma, nada melhor do que aliar um jejum. Um momento onde eu vou negar o ato de se alimentar porque eu considero que Deus é mais importante do que a minha alimentação. Então o jejum tem essa mensagem e o jejum traz a ideia, né? Ele intensifica o ato de orar. Você não ora apenas com a razão, você ora com o seu espírito, você passa a orar também com o seu corpo. É impressionante a dinâmica, a dimensão que o jejum consegue atingir em relação ao ato de orar. Um outro propósito é para expressar tristeza. Né? O rei Saul faleceu e o povo jejuou, foi declarado um jejum por causa da morte de Saul, o primeiro rei. Era um rei valente, era um rei valoroso até. No entanto, aquele povo pediu graça ao Senhor, porque o rei que eles haviam pedido faleceu, o reinado se interrompeu. Também podemos jejuar por causa de nossos próprios pecados. Quando foi a última vez que nós choramos porque nós não somos humildes? Cristo declara, bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino dos céus. Qual foi a última vez que nós choramos porque não somos pessoas mansas? Porque ainda não temos sede e fome de justiça? Ou porque ainda não entendemos que somos puros de coração? Qual foi a última vez que nós pedimos graça ao Senhor, rogamos a Deus
com toda a instância do nosso coração e do nosso corpo, deixando claro para o Senhor que nós estávamos entristecidos por causa do nosso pecado. O jejum carrega isso consigo. Colocar pano de sacos e terra sobre a cabeça era o ato que um judeu fazia, realizava. Não era um ato coreográfico, mas aliado ao jejum deixava bem claro a consternação, o arrependimento, a rendição, a tristeza profunda com que aquele judeu estava em relação a um pecado, em relação ao pecado da nação, às condições espirituais do povo de Deus. O jejum presta-se a isso. Ele tem esse expediente. Outro propósito para jejuarmos está ligado à busca de libertação ou busca de proteção. Quando os inimigos se juntaram para destruir Judá, o rei Josafá convocou o povo para jejuar e orar, buscando de Deus a libertação e proteção. O texto que eu lembrei agora há pouco, 2 Crônicas 20, versos de 1 a 4. Jejuar, o inimigo era feroz, o inimigo era contencioso mesmo, queria devorar, passar por cima de Judá. E Judá, muito pequena, uma nação pequena, uma tribo pequenina. Mas Deus ouviu aquelas orações e libertou a tribo de Judá. Uma outra proposta para o jejum está muito ligado a isso, expressar arrependimento e retorno a Deus. Ele é uma atitude de rendição, de arrependimento diante de Deus, ou seja, é uma mudança de mente, uma metanoia. Também pode ser um sinal de comprometimento de obediência a Deus. Em outras palavras, o rei Acabe, como exemplo, o rei Acabe recebendo uma profecia de Eliseu da parte de Deus, um recado, um oráculo de Deus, ele se sentiu tão mal com aquilo, ele não estava feliz com aquilo porque Deus tinha dito claramente que não queria mais nenhum descendente de Acabe no trono e a partir dele iria destruir todos os seus descendentes. Acabe foi para casa triste e Acabe entrou em oração e jejum. Estava vestido de panos de sacos. E aí Deus avisou Eliseu que Acabe estava jejuando, estava arrependido. É impressionante. O homem, um rei de Israel, como Acabe, um homem vendido para a idolatria, ele acatou a voz de Deus e se arrependeu. E Deus voltou atrás dizendo que não faria aquilo nos dias de Acabe, mas sim nos dias de seus descendentes. Veja só, Deus tem compaixão, misericórdia. Deus acata o pedido de retorno, a consagração. Deus acata a intenção de obedecê-lo. O jejum, ele carrega isso consigo e é um fato. Se nós queremos realmente voltar para Deus, obedecer a Deus, nada melhor do que entrar em oração com jejum. Isso é importantíssimo. O jejum também ele se presta para declarar que nós estamos humilhados diante de Deus, que nós estamos nos humilhando, declarando nossa fraqueza, os nossos limites, entendendo e aceitando que nós somos limitados e dependentes de Deus. Ele serve para quebrar este espírito altivo, esta soberba, essa sensação e atitude de independência que o coração humano tem. É uma arma poderosa para nos reconduzir a Deus. Outro propósito é para expressar preocupação com a obra de Deus. Neemias, ao ouvir que Jerusalém estava desolada, destruída, era um cenário de terra arrasada, ele orou e jejuou pela cidade de Deus. Lá em Suzã, tão distante, ouvindo das condições da cidade, o copeiro do rei, chamado Neemias, um judeu, ele se compadeceu e orou e jejuou e pediu graça ao Senhor. O Filho de Deus pode envolver-se com a obra do Senhor, começando pelo jejum e pela oração, para fortalecer a fé e evitar ser encontrado lutando na força da carne. Em outras palavras, nós podemos fazer a obra de Deus com oração, com dedicação, com jejum, com essa preocupação em realizar a obra de Deus na dependência do Senhor. O jejum, ele se presta a isso, é uma declaração, um ato nítido diante de Deus de que eu estou preocupado em realizar a obra de Deus com a sua força, com o seu poder, com a sua graça, com a sua participação, especialmente com a sua orientação.
E também o jejum se presta para nós vencermos uma tentação, para nós nos dedicarmos ao Senhor. Os filhos de Deus sofrem tentação e o jejum proporciona o fortalecimento para não cairmos. Jesus jejuou 40 dias e enfrentou o Senhor das tentações. Lembra-se disso? O Senhor das tentações sabe como tocar, sabe como falar, sabe como colocar dúvidas, sabe como proferir um engano. E Jesus o enfrentou e o venceu. Por quê? Porque ele estava totalmente nas mãos e à disposição do Pai. Então, queridos, o jejum ele pode nos fortalecer, fazer com que Cristo seja ainda maior dentro de nós. Essa atitude de rendição, de humilhação, de busca ao Senhor através da oração e da disciplina do jejum pode nos colocar diante de Deus com uma atitude de dependência. E só fazendo um parênteses aqui, como é que nós vamos mostrar para as pessoas, como é que nós vamos encaminhar as pessoas para mais próximas de Cristo, se nós não temos uma vida de piedade, de rendição, uma vida de busca, se as pessoas não veem em nós que a piedade nos veste muito bem. A piedade precisa nos vestir, assim como eu e você estamos vestidos agora, e talvez essa roupa caiu muito bem para este momento, né? É triste, irmãos, nós olharmos de um lado e olharmos de outro e não ver que os irmãos em Cristo pensam na prática do jejum. Orar, todos oram, mas orar com profundidade, só o jejum consegue nos levar até essa profundidade. Orar, todo mundo ora, é fácil orar, é fácil proferir o que se deseja, o que se quer, mas agora interceder com propriedade, interceder com ânimo, com força, com vigor e deixar claro que naquela intercessão, ela é, na verdade, o resultado da minha vida junto com Deus, na minha vida de relacionamento com Deus, porque eu também pratico o jejum, isso é um pouco mais trabalhoso. Vida cristã forte, vida cristã madura, dá trabalho. Olha só essa reflexão para nós terminarmos. Uma vida de piedade e mais próxima de Deus, é o que nos torna diferentes. Pois só os diferentes fazem a diferença. A disciplina do jejum nos ajuda a encontrar esta vida mais profunda, que nos conduz ao processo de libertação de tudo o que nos prendeu ou nos prende até o presente momento. O jejum tem essa característica, ele vai amolecendo as resistências de nosso coração, ele vai minando as nossas forças e ele vai nos tornando mais dependentes do Senhor. Homem e mulher, moça e rapaz, até adolescente e criança, todos são convidados à prática da disciplina do jejum. Nós, lamentavelmente, temos perdido a capacidade de esperar por Deus, de esperar por um milagre, esperar por uma resposta, esperar que o nosso coração seja visitado por Deus, que a paz nos inunde o coração e a mente. Porque nós temos vivido num tempo onde a necessidade de respostas mais rápidas, mais imediatas, tem sido exigido de nós. Deus não nos exige respostas rápidas. O que nós percebemos na palavra de Deus é que Deus, o Senhor, está interessado em saber o quanto desejamos depender dEle e o quanto queremos nos aproximar dEle. Pois bem, essa é a disciplina do jejum. Ela tem essa capacidade e isso para nós é fundamental. Te espero para o nosso próximo encontro, onde falaremos da disciplina do estudo. E ela também é muito importante para definir os rumos da nossa vida. Não perca, você não pode perder a disciplina do estudo. Te espero lá, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, Deus te abençoe e te guarde. Até mais!